Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje vamos construir aqui algumas reflexões sobre consciência histórica, sobre o que é consciência histórica, qual a função da consciência histórica, né? Reflexões hoje mais voltadas para os colegas professores, para os colegas pesquisadores, sejam os colegas na licenciatura ou os colegas no bacharelado. Bom, a consciência histórica, ela diz respeito da relação que cada sociedade tem com as questões relacionadas a tempo, espaço, passado e presente, com que cada coletividade, com que cada sociedade se relaciona consciente ou inconscientemente com esse quesito espaço e tempo. Sabemos que a identidade individual, a identidade do sujeito, ela é constituída pela própria história do sujeito, que dialoga permanentemente com a identidade coletiva, a identidade da sociedade que ele faz parte. Ou seja, a identidade pessoal, individual e a identidade coletiva, né, são questões, elas dialogam permanentemente. Né? Assim, a perspectiva da consciência histórica, elas nos impõe a seguinte questão, que a consciência histórica ela é resultado de necessidades sociais e políticas que constituem a identidade, né, dos sujeitos e de uma coletividade. Mas ela é também uma questão de ordem sociológica e cultural. Né? Isso, se a gente for entrar em questões mais aprofundadas a respeito da consciência histórica. Por exemplo, quando vamos pensar o conceito de cultura e civilização, né, nós vamos perceber, né, que ao longo dos séculos, né, esses conceitos eles foram se cristalizando com base em características restritas de uma parcela da população mundial. Então, dali, ao construirmos reflexões sobre consciência histórica, nós podemos questionar a superioridade nesse enunciado de cultura e civilização, superioridade de algumas sociedades sobre as outras, né? Elementos que a gente chama de etnocentrismo, por exemplo, né? Nesse quesito cultura e civilização, nós podemos contextualizar o lugar e o tempo de onde parte a produção deste discurso. Podemos fazer uma análise crítica dos enunciados. De onde parte esse conceito de cultura? De onde parte esse conceito de civilização? Quem são os povos civilizados e quem são os povos bárbaros? Contextualizemos lugar e tempo desse discurso. A tomada de consciência histórica, seja lá pelo indivíduo ou pela sua própria sociedade, né, ela vai resultar no seguinte, né, na condição do sujeito perceber que a sua condição ela é determinada pela história, e não apenas um agente dela. Né? A consciência histórica ela resulta numa consciência individual e coletiva dos sujeitos e das sociedades se aperceberem ali na condição que é determinada, né, da relação entre espaço e tempo, passado e presente. Quando é revelado, quando é possível se contextualizar, se problematizar os condicionantes culturais, políticos e subjetivos na constituição das relações entre os sujeitos que acabam se estabelecendo ali, né, no que a gente chama de consciência histórica. A consciência histórica pode ser entendida também como característica constante dos grupos humanos, por mais que existam diferenças entre os grupos. Então, não é possível agir no mundo sem essa atribuição de sentido. Me refiro à diversidade dos sujeitos, à diversidade das sociedades, das coletividades. E é possível também, aprofundando a discussão sobre consciência histórica, o reconhecimento, ao longo do tempo, das variações das formas de se interpretar a história, das variações de como se historicizar, das variações das ferramentas, dos olhares e das narrativas sobre o fato humano,
sobre as relações humanas, sobre a passagem do tempo, sobre a relação do ontem com o hoje, né? De se pensar a ação humana no seu tempo, a intencionalidade do fato humano, do fenômeno humano, do seu registro e de seus significados. E mais, da produção de discursos e representações que podemos interpretar, do fato humano, das relações humanas que constituem as sociedades e as coletividades, seja elas quais forem, né? Pensar historicamente é recusar, é desconfiar de uma visão do mundo unificada. Então, a consciência histórica é esse lugar do profissional de história trazer à tona, trazer para os sujeitos do seu lugar cultural, do seu lugar político naquele momento, a relação do espaço e tempo, dos sujeitos a perceberem: eu faço parte dessa sociedade, né? Esse presente que é consequência de continuidades e permanências. Por exemplo, quando vamos ler alguma obra de Machado de Assis, nós vamos encontrar elementos que se relacionam com o espaço e tempo em que a obra foi concebida, em que aquele sujeito, Machado de Assis, foi constituído como pessoa e como escritor, um homem do seu tempo, assim como as obras de Dostoiévski, ou com a música de Zé Cat, ou como o rap de Mano Brown, ou o samba do Bezerra da Silva, ou a música de Arthur Moreira Lima. Ou seja, é possível se fazer uma contextualização e para a gente tentar compreender os não ditos, os discursos conscientes, os discursos inconscientes, os discursos subrepetícios, né, os discursos intencionais e não intencionais, né, e a produção de representações que podemos interpretar. Essas reflexões, elas foram baseadas num livro maravilhoso que é lançado pela Fundação Getúlio Vargas de 2011, do professor Luiz Fernando Serri, que é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele vai usar autores como Johnny Hyssen, né, que vai trazer obras relacionadas à teoria da história, Eric Robensbaum, Stephen Bann, com o livro As Invenções da História, Philip Ayres, O Tempo da História, e vários outros títulos que fomentam de maneira genial essa discussão sobre consciência histórica. Então, um dos autores que ele vai trazer, das autoras, Agnes Eller, que diz aqui uma frase maravilhosa a respeito: a historicidade de um único homem implica a historicidade de todo o gênero humano. O plural é anterior ao singular. Enfim, ao fundo, o Wilson Batista, um sambista contemporâneo de Noel Rosa, né? Uma coleção de música popular brasileira que era vendido nas bancas nos anos 80 pela Abril Cultural, volume 35, e nesse volume tem interpretações maravilhosas de Ciro Monteiro, Silvio Caldas, Vassourinha, Carlos Galhardo, cantando clássicos de Wilson Batista como Lenço no Pescoço, Acertei no Milhar, Ó Seu Oscar. Enfim, para todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.